Oi, gente, boa tarde. Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o tema do meu workshop que eu apresentei em uma das palestras que eu fiz nessa semana, aqui em São Paulo, na cidade de Marília. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu abordei nesse workshop, tá? Eu vou ir lá para a tela, então. Então, qual foi o tema principal do meu workshop? Foi falar sobre TDAH e autismo na sala de aula. Então, a ideia principal é como que os professores trabalham com esses dois transtornos dentro da sala de aula. Então, eu iniciei com essa apresentação de programação para trazer também uma ideia de rotina visual. Então, inicialmente, eu já começo falando que dentro da sala de aula é muito importante que os professores adaptem uma rotina visual, né? Então, quando tu lidas ali com alunos que tenham transtornos do neurodesenvolvimento, sempre há um nível elevado na ansiedade daquele aluno, né? Isso também serve, vai contribuir para a aprendizagem de alunos típicos também. Então, quando a gente tem uma visualização do horário que o aluno chegou, do horário que vai ser atividade de matemática, de horário que vai ser atividade de ciências, do horário que vai ser o intervalo e do horário que vai ser a saída, isso vai amenizar a questão da ansiedade. O aluno consegue visualizar e vai ficar menos ansioso. Ele pode, além de visualizar, ele pode ir colocando algumas marcações onde já tenha sido concluída aquela atividade ali. Tá? Essa atividade ela pode ficar na classe do aluno, coladinha em cada classe de cada aluno, ou ela pode ficar na parede, perto da porta de saída do aluno, da sala de aula. Então, quando a gente vai falar ali um pouquinho de TDAH, tá? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, a gente vai falar de pontos principais, que é a desatenção, a hiperatividade, impulsividade, tá? A falha ali em algumas funções executivas, a falha na autorregulação, a dificuldade em ser regular, né, a dificuldade na motivação, o processamento temporal e a memória de trabalho. Então, tudo isso a gente vai, esses aspectos são os principais para a gente observar o TDAH e o quanto ele tem de desorganizado dentro desses aspectos e o que a gente tem que organizar para que haja a construção da aprendizagem, tá? Aqui, quando a gente vai falar em autismo, tá? Então, a gente retomou a ideia um pouquinho da síndrome de Asperger e do autismo, que agora nós temos as duas no TEA, no transtorno do espectro autista. Então, a gente falou um pouco dos níveis que a gente tem, né? Mesmo que tenha alterado na última atualização do DSM, né? Que tem tirado a parte dos níveis, a gente conhece e aprende e visualiza muito a ideia dos níveis de cada diagnóstico ali dentro do TEA. Então, a gente tem ali, dentro do autismo, tá? A gente vai falar autismo agora no TEA, tá? O autismo, tanto o síndrome de Asperger, como autismo, num só, tá? Então, a gente tem ali a inclusão. Por que a gente fala, e a palavra-chave no autismo seria a inclusão? Porque a principal dificuldade no autismo, no transtorno do espectro autista, é a falta de inclusão no sentido de interação, tá? Então, o ponto principal de um aluno da característica com TEA é a não conseguir interagir, não conseguir comunicar-se, tá? E ter comportamentos atípicos. O comportamento dessa criança, ele é diferente das outras crianças. Então, nós conseguimos observar um TEA de um nível 1, por exemplo, ou um TEA
que em outro DSM nós chamávamos de Asperger, nós conseguimos identificar por um comportamento diferente. A gente não tem que pensar que instantaneamente essa criança não vai conseguir interagir. Ele interage, mas a interação dele é uma interação diferente, a comunicação dele está de uma forma diferente. Então, quando a gente tem um TEI, a gente vai olhar nessa forma de interação e comunicação, como que ele faz elas, nos interesses restritos que ele tem, na questão de sensorialidade, na adaptação que ele tem e na potencialidade que ele tem, tá? Então, quando a gente pensa em autismo, o que a gente pode fazer dentro da sala de aula para melhor adaptar esse aluno dentro da sala de aula? Então, a gente trabalha muito na sala de aula com o TEACH, tá? O modelo TEACH, ele vai estruturar toda a sala de aula, tá? Então, ele vai sim mexer com as paredes da sala de aula, onde tudo vai ter uma organização visual para essa criança, tá? Então, nós temos os horários visuais, nós temos uma sequência de atividade, um sistema de trabalho, a organização de materiais, tá? Toda a estrutura física da sala de aula, ela é mudada, tá? Então, a gente usa muito o suporte visual, tá? Para que esse aluno consiga entender, compreender o que está fazendo, o momento que ele está fazendo. Então, a rotina visual vai ser indispensável para que esse aluno consiga gerar uma aprendizagem melhor. Aqui nessa foto, eu acho ela bem legal, porque a gente pode trabalhar também alguns espaços que tenham a questão ali, eu trabalho muito a sensorialidade, né? Onde eu tenho aquele tapete, eu tenho aquela forma de sentar ali. Então, vai também trabalhar com a questão sensorial dentro desse espaço da foto, tá? Aqui, a gente vai voltar e falar um pouquinho da integração sensorial, mas voltando ali no autismo, então, o que a gente tem, né? Como que a gente compreende as características do autismo? A gente vai lembrar que as principais características é a comunicação, que ela tem uma diferença na comunicação, na interação, né? Eles têm uma dificuldade em interagir, uma dificuldade em se comunicar, interesses restritos, né? Tem a questão sensorial, tá? Temos também estereotipias, que muitas vezes a gente pode até nem perceber, porque elas podem ser poucos perceptíveis, tá? Temos tiques que podem aparecer, tá? Então, tem vários pontos dentro do TEA que a gente precisa observar, entender se a criança tem aquelas características onde ela não está tratada ainda, né? E ela está ainda com dificuldade naqueles pontos, tá? E seria mais ou menos isso. Então, a ideia que eu coloquei é trabalhar com o sistema TEACH e também o PECS, né? Que é o que a gente mais usa também dentro do autismo e do TDAH também, tá? Porque são figuras, né? Então, a gente trabalha tanto TEACH como PECS num CAA, tá? Então, quando a gente trabalha a ideia de figuras, a gente tem uma realidade mais próxima, né, do aluno ali. Então, acaba sendo uma forma de estimular maior, porque tem menos distrações se a gente usar uma figura e uma maior compreensão. Quando eu falo escola, eu tenho a figura da escola. Então, eu posso trabalhar essa compreensão que, às vezes, muitas vezes, só na nossa fala, ela não é suficiente para que aquele aluno compreenda, tá? Então, a implementação de trabalhar com o sistema PECS, ela ela traz um desenvolvimento muito bom, tá? Então, a implementação é a identificação, né, de reforçadores, criar os cartões personalizados de acordo com o conteúdo, né, e manter essa consistência, né, trabalhar com o sistema PECS, né, de acordo com o conteúdo. Então, promove uma comunicação funcional, desenvolve uma iniciativa comunicativa, reduz aquela frustração, porque muitas vezes o aluno consegue não estar entendendo aquela fala do professor e consegue entender conforme ele vai visualizar.
Só vou voltar aqui rapidamente. Então, retomando ali, gente, o que a gente tem quando a gente tem a integração sensorial, tá? Então, quando a gente fala em integração sensorial, a gente tem que pensar que é como integra os sistemas sensoriais no nosso organismo, como que a gente gera esses sistemas sensoriais. E daí a gente vai pensar o que são e quais são os sistemas sensoriais. Então, a gente tem ali, né, a visão, né, que nos dá e nos relaciona à visão e como faz o processamento de informações visuais. Nós temos o tátil, que é associado ao toque, a sensação da pele, o gustativo, vestibular, auditivo, olfativo, desculpa, e proprioceptivo. Esse proprioceptivo, esse sistema sensorial, ele é muito interessante a gente tentar entender ele, porque ele está relacionado à consciência corporal e à posição no espaço. O que significa isso? Quando o aluno, a criança, tem uma falha no sistema sensorial proprioceptivo, essa criança, quando ela está num lugar que tem uma dimensão muito grande e tem muitas pessoas, essa criança, ela acaba não conseguindo saber que posição que ela está no espaço. Então, ela vai ter tonturas, ela vai se sentir flutuando naquele lugar, tá? Ela vai se sentir incômoda, tá? Ela vai perceber que a visão dela, né, tem aqueles pontinhos ali, porque pode ter uma ideia de como se ela tivesse com a pressão baixa, alterada, tá? Então, esse proprioceptivo é bem interessante da gente entender ele para perceber quando que há uma falha nesse sistema sensorial. Mas quando a gente fala em integração sensorial, é como que o nosso organismo integra essas sensações do sistema sensorial, tá? O que a gente tem para trabalhar a parte de integração sensorial dentro da sala de aula? Então, se temos um aluno que tem alguma disfunção no sistema sensorial, a gente tem que saber qual sistema sensorial que ele tem uma disfunção. Então, ele não vai ter uma disfunção em todos os sistemas sensoriais. Pode ser em mais de um, em dois, mas é raro ele ter uma disfunção em todos os sistemas sensoriais, tá? Mas a gente precisa saber qual deles que ele tem a disfunção. Então, é interessante a gente descobrir qual deles é e trabalhar, assim, com a caixa sensorial. Então, é interessante a caixa sensorial porque a gente pode adaptar uma caixa e ir distribuindo num intervalinho da aula para que aquele aluno toque nos materiais que contém dentro da caixa, para que ele acabe relaxando com aquela caixa que está pronta para ele, tá? Então, a gente tem são ideias de como a gente pode adaptar a sala de aula e tornar essa sala de aula mais dinâmica, mais inclusiva, para que o aluno consiga construir a aprendizagem, tá bem, gente? Então, o workshop trabalhou essas questões, tá? Agora eu fiz um resumo sobre elas, eu vou tentar voltar aqui só na página inicial. Então, eu fiz um resumo sobre elas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês me deixem mensagem ali pelo WhatsApp ou pelo Instagram, tá? Que eu consigo voltar e fazer outro vídeo para que a gente consiga seguir o nosso diálogo sobre transtorno de déficit de atenção e autismo, tá? No próxima gravação eu quero falar sobre a síndrome de Guillain-Barré, mas eu vou deixar um vídeo somente para ela. Tá bem, gente? Obrigada.